E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo. Eu gostaria de agradecer a todo o apoio que vocês estão dando pro meu canal, os inscritos novos que estão chegando e tal. E hoje, quem ganhou a votação foi o Noturno, então vamos começar o vídeo sobre ele. Noturno, ou Kurt Wagner, é um personagem de quadrinhos do universo Marvel. Ele tem se associado aos X-Men e aos Excalibur. Kurt foi criado pelo roteirista Len Wein e pelo desenhista David Cockrum, que estrearam o Noturno na revista Gigant Size X-Men 1, em maio de 1975. Durante um enredo de X-Men Second Coming, Noturno é morto em uma tentativa de salvar a Esperança Summers em X-Force edição 26, de abril de 2010. Kurt é filho da mutante transmorfa Mística e do demônio Azrael. E ao contrário da maioria dos mutantes, sua aparência é azul, suas orelhas são pontudas, ele possui um rabo e possui também 3 dedos em cada mão desde seu nascimento. Mística, que usava uma aparência humana, o abandonou num rio para não ser linchada pelos aldeões de sua vila quando visse um ser que tinha gerado. Kurt foi encontrado por uma família de ciganos que não se importavam com sua aparência demoníaca. Sua família trabalhava no circo e logo Kurt virou uma estrela. Foi neste circo que Kurt cresceu. Se apaixonou por sua irmã de criação, Jemienne Isadors, e com ela teve um caso quase incestuoso. Por causa de sua curiosa anatomia, tornou-se facilmente um grande acrobata. A plateia aplaudia seus voos, achando que era uma pessoa normal vestida daquele jeito horrendo. Seus feitos no circo chamaram a atenção de um milionário do Texas, que queria comprar o circo com a esperança de fazer de Noturno uma estrela do show de horrores da América. Cansado da vida de exposição no circo, Noturno resolveu sair e abandonar Jemienne, que queria fugir com ele, mas foi impedida por sua mãe, a feiticeira Margalie Isadors. Kurt encontra seu irmão de consideração Stefan Isadors, que deixara o circo em um momento anterior, e descobre que ele se tornou um assassino, e acabou matando-o acidentalmente ao tentar pará-lo. Noturno acabou em Winseldorf, na Alemanha. Além da aparência, Kurt era muito ágil, rápido, fica praticamente invisível no escuro e podia se teletransportar a pequenas distâncias. Porém, ao fazer isso, liberava fumaça e o lugar em que estava ficava com um estranho cheiro de enxofre. Logo, não é difícil de compreender porque o vilarejo supersticioso onde Kurt morava pensou que ele era o diabo e tentou linchá-lo. Foi então que o Professor X apareceu, paralisando todos do vilarejo, salvando Kurt de uma multidão enfurecida de camponeses que queriam matá-lo. O Professor Xavier contou para Kurt que ele era um mutante e que devia se juntar aos X-Men. Aceitando o convite, ele se tornou o X-Men conhecido como Noturno. Kurt fez facilmente amizade com seus novos colegas de equipe, principalmente com Wolverine, que o chamava de Elfo, e o time do Colossus, com quem Noturno, usando um indutor de imagens, saía para paquerar as garotas de Nova York. Jemienne não conseguia acreditar que Kurt fosse o assassino de seu irmão Stefan. Ela mudou seu nome para Amanda Sefton e, misticamente evitando que Kurt reconhecesse seu rosto, ela começou a se encontrar com ele. A novata Kitty Pryde no início tinha pavor dele por sua aparência. Aparência essa que o fez suspeitar de sua origem quando enfrentou pela primeira vez Mística. Ela disse para ele perguntar a verdade para Margalie Isadors. Margalie retorna para vingar o assassinato de seu filho Stefan e colocou Noturno em um inferno ilusório que havia criado baseado no inferno de Dante. Com a ajuda do Doutor Estranho, os X-Men seguiram-no e quando eles finalmente alcançaram o último círculo do inferno, Jemienne materializou-se e apontou o caminho até Margalie. Utilizando o olho de Agamotto, Doutor Estranho, Jemienne consegue provar a Margalie que Kurt não teve culpa pela morte de seu irmão de criação. Margalie perdoou e deixou-os, enquanto Jemienne revelava que estivera com Kurt o tempo todo na forma de Amanda Sefton. Amanda tenta avisar a Kurt para não se teleportar, pois havia um encantamento transdimensional ao redor de seu apartamento. Mas, antes que pudesse dizer a ele, Kurt o fez e acabou em outra dimensão, Critálio, onde encontrou Kristoff, o guerreiro cristalino. Horas depois, Kurt consegue teletransportar-se de volta para a Terra,
trazendo um presente para Amanda, as joias que Icade Cristal lhe usava. Noturno desaparece ao enfrentar Nimrod e o Clube do Inferno. Os X-Men pensam que ele tinha sido desintegrado. Felizmente, ele é encontrado depois apenas enfraquecido e com dificuldades para se teleportar. Logo depois, ocorre o massacre de mutantes promovidos pelos Carrascos, aquele que eu falei no vídeo do Gambit. E Noturno, mesmo debilitado, vai com os X-Men para tentar salvar os Morlocks. Durante a batalha, se feriu novamente com um ataque da Maré Selvagem, onde agravou sua saúde. Tanto ele quanto Kitty Pryde tiveram que se afastar da equipe para se recuperar na Ilha Muir. Noturno e Kitty ainda não estavam totalmente recuperados quando os X-Men foram dados como mortos. Mesmo longe de suas melhores formas e com Kurt com dificuldade de se teleportar, eles dois, Rachel Summers, Meggan e Capitão Britânia, acabam enfrentando o TechNet juntos. Então, os cinco resolvem formar uma equipe chamada Excalibur, sediada em um farol na Inglaterra. Lá eles se envolveram em longas missões pelo multiverso. Kurt se sente atraído por Meggan, a namorada do Capitão Britânia. Ela retribui seu afeto, principalmente por seu namorado não lhe dar tanta atenção como gostaria e por algumas vezes quase não resistiram à tentação. Até que Capitão Britânia, em um momento de ciúmes, parte para a ignorância com Noturno, que sai da briga com a perna quebrada. Depois que uma Shi'ar chamada Cerise pousou na Terra e entrou para a equipe, Noturno a ajudou a introduzir a cultura terrestre, da qual ela nada conhecia. Cerise gostou principalmente da massagem labial ensinada por ele. Porém, seu tempo na equipe foi curto. Os piratas siderais interceptaram Cerise e a acusaram de assassinato. Os Excalibur enfrentaram os piratas. Depois disso, Cerise assume sua culpa e assim um relacionamento entre Kurt e Cerise termina, por terem enviado ela para uma prisão Shi'ar no espaço. Capitão Britânia ficou preso em um fluxo temporal. Então Noturno chamou sua ex-namorada, Amanda Sefton, para auxiliar Meggan e Rachel Summers a resgatá-lo com suas habilidades mágicas. Mas, ao fazerem contato, conseguiram apenas trocar Brian por Rachel, que em seu lugar entrou no fluxo temporal para emergir em algum futuro distante. Apesar de boêmio e mulherengo, Noturno é também muito religioso, e sua crença religiosa aumentava cada vez mais até que decide estudar para o sacerdócio. Conhece o padre Whitney e faz um retiro em sua igreja. Kurt tenta impedir que homens inescrupulosos de tratarem estrangeiros como escravos e percebe que certas batalhas são mais difíceis de se resolver do que combater poderosos vilões. Mais tarde, tornou-se padre, mas abandonou a batina em virtude da necessidade de sobrevivência no grupo mutante. Noturno decide sair da liderança de uma das equipes de X-Men, que ele liderava, e colocar Arcanjo em seu lugar. Ciclope não aceita bem a decisão de Kurt e se irrita com algumas atitudes dele, como não informar aos outros da presença dos Amigos da Humanidade, que acabaram torturando vários alunos da escola. Bem estranho, né? Porque são amigos da humanidade, mas tudo bem. Os X-Men vão atrás de respostas e descobrem que a igreja onde Kurt fez seu retiro espiritual foi usada para torturar mutantes, assim como o humano Padre Whitney, que morre nos braços de Kurt. Depois a equipe descobre, no Triângulo das Bermudas, fósseis mutantes. Lá eles têm conhecimento de supostos mutantes de tempos bíblicos e descobrem que o líder é seu pai, o perverso Azrael. Uma contraparte sua, de uma realidade alternativa, teve uma filha com a feiticeira escarlate daquela realidade. A filha se chamava Talia Josephine Wagner, apelidada de Nocturna, possuindo características físicas de seu pai. A jovem encontrava-se na realidade oficial, e Kurt a aceitou como filha. Noturno e Wolverine acompanham seu grande amigo Colossus em uma viagem à União Soviética para tentar superar a perda de Kitty. E lá, são aprisionados e torturados por uma organização governamental chamada de Sala Vermelha, que acreditava que os X-Men tinham alguma relação com o fim dos mutantes. Depois de se soltarem, enfrentam o Ômega Vermelho. Noturno derrota-o teletransportando diversas vezes e depois soltando de uma altura bem alta.
Duvidando de sua atual utilidade na equipe, Kurt vai até o Winseldorf, na Alemanha, onde foi convidado para um museu sobre ele, que acabou de ser inaugurado pela socióloga Mara Keller, que foi salva por Noturno quando estava na faculdade. Lá ele acaba enfrentando um ser chamado Vielfras, que era acusado de ser um monstro canibal por sua aparência. Depois disso, Mephisto surge para dizer que ele não poderia lutar por tanto tempo contra sua natureza demoníaca. Mas Kurt responde muito orgulhoso de suas escolhas que o demônio está errado, e que trilhará sempre o caminho do bem. Os viajantes do tempo, Cable e Esperança, chegaram ao presente, mas não estão livres de ameaças, como as de Bastion e seus aliados. Os X-Men escoltam Cable e Esperança até a ilha de Utopia, mas são atacados por William Stryker e seus purificadores. Enquanto os X-Men lutam, Cable foge com Esperança para salvá-la. Logo depois da batalha com os purificadores, Noturno e Vampira tentam escoltar Esperança até a ilha, mas são atacados por Bastion, que depois de uma batalha com Vampira, consegue atacar a Esperança. Noturno, em um ato heróico para salvar a Esperança, acaba recebendo um golpe direto no seu peito, e em um último suspiro, Kurt consegue teleportá-la direto para a Utopia. Os X-Men sentiram muito por sua morte e culparam Esperança e Ciclope. Obrigado, gente, por assistirem mais um vídeo. Avaliem o vídeo se possível. Se gostaram, adicione aos favoritos. E se derem dislike, postem nos comentários por que vocês deram dislike para ver se eu consigo melhorar. Muito obrigado de novo. Eu vou colocar agora a imagem do Deathstroke versus o Deadpool, que vocês vão escolher para o próximo vídeo no link do Straw Pool, que vai estar aí na descrição. Falou, um abraço, Aquelan falando, Aquelan vazando. Tchau!